Meu Senhor e meu Deus, sob o olhar amoroso de nossa Mãe, dispomos-nos a acompanhar-te pelo caminho de dor que foi preço do nosso resgate. Queremos sofrer tudo o que tu sofreste, oferecer-te o nosso pobre coração contrito, porque és inocente e vais morrer por nós, que somos os únicos culpados. Minha Mãe, Virgem dolorosa, ajuda-me a reviver aquelas horas amargas que teu filho quis passar na terra para que nós, feitos de um punhado de lodo, vivêssemos por fim. In libertatem gloriae filiorum Dei, na liberdade e glória dos filhos de Deus. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Passa das 10 da manhã. O processo está chegando ao fim. Não houve provas concludentes. O juiz sabe que os seus inimigos o entregaram por inveja e tenta um expediente absurdo. A escolha entre Barrabás, um malfeitor acusado de roubo com homicídio, e Jesus, que se diz o Cristo. O povo escolhe Barrabás. Pilatos exclama: Que hei de fazer, pois, de Jesus? Respondem todos: Crucifica-o. O juiz insiste: Mas que mal fez ele? E de novo respondem aos gritos: Crucifica-o, crucifica-o. Assusta-se Pilatos ante o tumulto crescente. Manda trazer água e lava as mãos à vista do povo, enquanto diz: Sou inocente do sangue deste justo, é lá convosco. E depois de ter mandado açoitar Jesus, entrega-o para que o crucifiquem. Faz-se silêncio naquelas gargantas embravecidas e possessas, como se Deus já estivesse derrotado. Jesus está só. Vão longe os dias em que a palavra do homem-Deus punha luz e esperança nos corações, as longas procissões de doentes que eram curados, os clamores triunfais de Jerusalém, a chegada do Senhor, montado num manso jumentinho. Se os homens tivessem querido dar outro curso ao amor de Deus. Se tu e eu tivéssemos conhecido o dia do Senhor. 1. Jesus ora no horto. Pater mi, meu Pai. Abba, Pater. Abba, Pai. Deus é meu Pai, ainda que me envie sofrimento. Ama-me com ternura, mesmo que me fira. Jesus sofre para cumprir a vontade do Pai. E eu, que quero também cumprir a santíssima vontade de Deus, seguindo os passos do Mestre, poderei queixar-me se encontro por companheiro de caminho o sofrimento? Será esse um sinal certo da minha filiação, porque Deus me trata como ao seu divino Filho. E então, como Ele, poderei gemer e chorar a sós no meu Getsêmani. Mas prostrado, por terra, reconhecendo o meu nada, subirá até o Senhor um grito saído do íntimo de minha alma. Pater mi, Abba, Pater, fiat, faça-se. 2. A prisão de Jesus. Venit ora et filius hominis tradetur in manus peccatorum. É chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Quer dizer que o homem tem sua hora? Tem sim, e Deus a sua eternidade. Algemas de Jesus, algemas, que ele voluntariamente deixou que lhe pusessem. Atai-me, fazei-me sofrer com o meu Senhor, para que este corpo de morte se humilhe, porque não há meio termo, ou o aniquilo ou me envilece. Mais vale ser escravo do meu Deus do que escravo da minha carne. 3. Durante o simulacro de processo, o Senhor cala-se. Jesum autem tacebat. Depois respondem às perguntas de Caifás e de Pilatos. Com Herodes, volúvel e impuro, nem uma palavra.
Tanto deprava o pecado de luxúria que não escuta nem a voz do Salvador. Se em tantos ambientes resistem à verdade, cala-te e reza, mortifica-te e espera. Também nas almas que parecem mais perdidas resta até o fim a capacidade de voltar e amar a Deus. 4. Está para se pronunciar a sentença. Pilatos zomba. Et rex vester. Eis o vosso rei. Os pontífices respondem enfurecidos. Não temos outro rei senão César. Senhor, onde estão os teus amigos? Onde estão teus súditos? Deixaram-te. É uma debandada que dura 20 séculos. Fugimos todos da cruz, da tua santa cruz. Sangue, angústia, solidão e uma insaciável fome de almas são um cortejo da tua realeza. 5. Et homo, eis o homem. Estremece o coração ao contemplar a santíssima humanidade do Senhor feita uma chaga. E então onde perguntar-lhe, que feridas são essas que trazes em tuas mãos? E ele responderá, são feridas que recebi na casa dos que me amam. Olha para Jesus. Cada rasgão é uma censura. Cada açoite, um motivo de dor pelas tuas ofensas e pelas minhas. Segunda estação. Jesus carrega a cruz. Fora da cidade, a noroeste de Jerusalém, há uma pequena colina. Chama-se Gólgota, em arameu. Em latim, Locus Calvarii, lugar das caveiras ou Calvário. Jesus entrega-se inerme à execução da sentença. Não lhe hão de poupar nada, e sobre os seus ombros cai o peso da cruz infamante. Mas a cruz será, por obra do amor, o trono da sua realeza. O povo de Jerusalém e os forasteiros vindos para a Páscoa acotovelam-se pelas ruas da cidade para ver passar Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Há um tumulto de vozes e, de tempos a tempos, curtos silêncios, talvez quando Cristo fixa os olhos neste ou naquele. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Com que amor se abraça Jesus com o lenho que lhe há de dar a morte? Não é verdade que mal deixas de ter medo à cruz, a isso que a gente chama de cruz, quando pões a tua vontade em aceitar a vontade divina, és feliz e passam todas as preocupações, os sofrimentos físicos ou morais? É verdadeiramente suave e amável a cruz de Jesus. Não contam aí as penas, só a alegria de nos sabermos corredentores com Ele. 1. A comitiva prepara-se. Jesus, escarnecido, é alvo das zombarias de todos os que o rodeiam. Ele, que passou pelo mundo fazendo bem e sarando as doenças a todos. A Ele, ao Mestre bom, a Jesus, que veio ao encontro dos que estavam longe, vão levá-lo ao patíbulo. 2. Como se fosse para uma festa, preparam um cortejo, uma longa procissão. Os juízes querem saborear a sua vitória com um suplício lento e desapiedado. Jesus não encontrará a morte num abrir e fechar de olhos. É-lhe dado algum tempo para que a dor e o amor continuem a identificar-se com a vontade amabilíssima do Pai. Ut facerem voluntatem tuam. Deus meus, volui, et legem tuam in medium cordis mei. O que me apraz, meu Deus, é cumprir a tua vontade, e a tua lei está dentro do meu coração. 3. Quanto mais fores de Cristo, maior graça terás para a tua eficácia na terra e para a felicidade eterna. Mas tens de decidir-te a seguir o caminho da entrega, a cruz às costas, com um sorriso nos lábios, com uma luz na alma. 4. Ouves dentro de ti. Como pesa esse jugo que tomastes livremente? É a voz do demônio, o fardo da tua soberba. Pede ao Senhor humildade
e compreenderás tu também aquelas palavras de Jesus. Jugum enim meum suave est, et onus meum leve, que eu gosto de traduzir livremente assim: meu jugo é a liberdade, meu jugo é o amor, meu jugo é a unidade, meu jugo é a vida, meu jugo é a eficácia. 5. Há no ambiente uma espécie de medo à cruz, a cruz do Senhor. É porque começaram a chamar cruzes a todas as coisas desagradáveis que acontecem na vida e não sabem levá-las com sentido de filhos de Deus, com visão sobrenatural. Até arrancam as cruzes que os nossos avós plantaram pelos caminhos. Na paixão, a cruz deixou de ser símbolo de castigo para converter-se em sinal de vitória. A cruz é o emblema do Redentor. In quo est salus, vita et resurrectio nostra. Ali está a nossa saúde, a nossa vida e a nossa ressurreição. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. A cruz fende, desfaz com o seu peso os ombros do Senhor. A turba multa foi se agigantando. Os legionários mal podem conter a multidão encrespada e enfurecida que, como rio fora do leito, aflui pelas vielas de Jerusalém. O corpo extenuado de Jesus cambaleia já sob a cruz enorme. De seu coração amorosíssimo mal chega um alento de vida aos membros chagados. À direita e à esquerda, o Senhor vê essa multidão que anda como rebanho sem pastor. Poderia chamá-los um por um, pelos seus nomes, pelos nossos nomes. Ali estão os que se alimentaram na multiplicação dos pães e dos peixes, os que foram curados de suas doenças, os que ele ensinou, junto do lago e na montanha, e nos pórticos do templo. Uma dor aguda penetra na alma de Jesus, e o Senhor desaba extenuado. Tu e eu não podemos dizer nada. Agora já sabemos por que pesa tanto a cruz de Jesus, e choramos as nossas misérias e também a tremenda ingratidão do coração humano. Nasce do fundo da alma um ato de contrição verdadeira, que nos tira da prostração do pecado. Jesus caiu para que nós nos levantássemos, uma vez e sempre. 1. Tristes por teres caído nessa pequena batalha? Não, alegre, porque na próxima, com a graça de Deus e com tua humilhação de agora, vencerás. 2. Enquanto a luta ascética, a vida interior. Isso é o que nos pede o Senhor, a vontade de querer amá-lo com obras nas coisas pequenas de cada dia. Se venceste no que é pequeno, vencerás no que é grande. 3. Este homem está morrendo, já não há nada a fazer. Foi há anos, num hospital de Madrid. Depois de se confessar, quando o sacerdote lhe dava a beijar o seu crucifixo, aquele cigano dizia aos brados, sem que conseguissem fazê-lo calar-se: com esta minha boca podre, não posso beijar o Senhor. Mas se daqui a pouco vais dar-lhe um abraço e um beijo muito forte no céu, viste maneira mais maravilhosamente tremenda de manifestar a contrição? 4. Falas e não te escutam, e se te escutam, não te entendem. És um incompreendido. Está certo. Em qualquer caso, para que a tua cruz tenha todo o relevo da cruz de Cristo, é preciso que agora trabalhes assim, sem que te tenham em conta. Outros te compreenderão. 5. Quantos, com a soberba e a imaginação, se metem nos calvários que não são de Cristo? A cruz que deves levar é divina. Não queiras levar nenhuma humana. Se alguma vez cais nesse laço, retifica imediatamente. Basta-te pensar que ele sofreu infinitamente mais por amor de nós. Quarta estação. Jesus encontra Maria, sua Mãe Santíssima. Acabava Jesus de se levantar da primeira queda, quando encontra sua Mãe Santíssima junto do caminho por onde ele passa. Com um imenso amor, Maria olha para Jesus
e Jesus olha para sua mãe. Os olhos de ambos se encontram e cada coração derrama no outro a sua própria dor. A alma de Maria fica submersa em amargura, na amargura de Jesus Cristo. A vós que passais pelo caminho, olhai e vede se há dor comparável à minha dor. Mas ninguém percebe, ninguém repara, só Jesus. Cumpriu-se a profecia de Simeão: uma espada trespassará a tua alma. Na obscura soledade da paixão, Nossa Senhora oferece a seu filho um bálsamo de ternura, de união, de fidelidade, um sim à vontade divina. Levados pela mão de Maria, tu e eu queremos também consolar Jesus, aceitando sempre e em tudo a vontade do seu Pai, do nosso Pai. Só assim experimentaremos a doçura da cruz de Cristo e a abraçaremos com a força do amor, levando-a em triunfo por todos os caminhos da terra. 1. Que homem não choraria ao ver a mãe de Cristo em tão atroz suplício? Seu filho ferido e nós longe, covardes, resistindo à vontade divina. Minha Mãe Senhora, ensina-me a pronunciar um sim que, como o teu, se identifique com o clamor de Jesus perante seu Pai. Non mea voluntas, não se faça a minha vontade, mas a de Deus. 2. Quanta miséria, quantas ofensas, as minhas, as tuas, as da humanidade inteira. Et in peccatis concepit me mater mea. E minha mãe concebeu-me no pecado. Nasci como todos os homens, manchado com a culpa dos nossos primeiros pais. Depois, os meus pecados pessoais, rebeldias pensadas, desejadas, cometidas. Para nos purificar dessa podridão, Jesus quis humilhar-se e tomar a forma de servo. Encarnando-se nas entranhas sem mácula de Nossa Senhora, sua mãe, e mãe tua e minha. Passou 30 anos de obscuridade, trabalhando como outro qualquer, junto de José. Pregou, fez milagres, e nós lhe pagamos com uma cruz. Precisas de mais motivos para a contrição? 3. Jesus esperou por esse encontro com sua mãe. Quantas recordações de infância! Belém, o longínquo Egito, a aldeia de Nazaré, agora também a quer junto de si no Calvário. Precisamos dela na escuridão da noite, quando uma criancinha tem medo, grita: Mamãe! Assim tenho eu de clamar muitas vezes com o coração: Mãe, mamãe, não me largues. 4. Até chegarmos ao abandono, há um pouquinho de caminho a percorrer. Se ainda não o conseguiste, não te aflijas. Continua a esforçar-te. Chegará o dia em que não verás outro caminho senão ele, Jesus, sua Mãe Santíssima e os meios sobrenaturais que o Mestre nos deixou. 5. Se formos almas de fé, daremos aos acontecimentos desta terra uma importância muito relativa, como a deram os santos. O Senhor e sua Mãe não nos abandonam e, sempre que for necessário, far-se-ão presentes para encher de paz e de segurança o coração dos seus. Quinta estação. Simão ajuda Jesus a carregar a cruz. Jesus está extenuado. Seus passos tornam-se mais e mais trôpegos, e a soldadesca tem pressa em acabar. De modo que, quando saem da cidade pela porta judiciária, requisitam um homem que vinha de uma granja, chamado Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, e forçam-no a levar a cruz de Jesus. No conjunto da paixão, é bem pouco o que representa esta ajuda, mas a Jesus basta um sorriso, uma palavra, um gesto, um pouco de amor para derramar copiosamente a sua graça sobre a alma do amigo. Anos mais tarde, os filhos de Simão, já cristãos, serão conhecidos e estimados entre os seus irmãos na fé. Tudo começou por um encontro inopinado com a cruz.
Apresentei-me aos que não perguntavam por mim, acharam-me os que não me procuravam. Às vezes, a cruz aparece sem a procurarmos. É Cristo que pergunta por nós. E se por acaso, perante essa cruz inesperada, e talvez por isso mais escura, o coração manifesta repugnância, não lhe des consolos. E cheio de uma nobre compaixão, quando os pedir, segreda-lhe devagar, como em confidência. Coração, coração na cruz, coração na cruz. 1. Queres saber como agradecer ao Senhor o que fez por nós? Com amor. Não há outro caminho. Amor com amor se paga, mas a certeza do carinho é o sacrifício que a dá. Portanto, ânimo, nega-te e toma sua cruz. Então terás a certeza de lhe devolver amor por amor. 2. Não é tarde, nem tudo está perdido, ainda que assim te pareça, ainda que o repitam 1000 vozes agoureiras, ainda que te assediem olhares trocistas e incrédulos. Chegaste num bom momento para carregar a cruz. A redenção está se fazendo, agora, e Jesus necessita de muitos sirineus. 3. Para ver feliz a pessoa que ama, um coração nobre não vacila ante o sacrifício. Para aliviar um rosto dolente, uma alma grande vence a repugnância e dá-se sem nojos. Será que Deus merece menos que um pedaço de carne, que um punhado de barro? Aprende a mortificar os teus caprichos. Aceita a contrariedade sem exagerá-la, sem espaventos, sem histerismos, e tornarás mais ligeira a cruz de Jesus. 4. Hoje entrou a salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que tinha perecido. Zaqueu, Simão de Cirene, Dimas, o centurião. Agora já sabes por que o Senhor te procurou. Agradece-lhe, mas opere et veritate, com obras e de verdade. 5. Como amar deveras a cruz santa de Jesus? Deseja-a. Pede forças ao Senhor para implantá-la em todos os corações, e a todo o comprimento e a toda a largura deste mundo. E depois, desagrava-o com alegria. Procura amá-lo também com o palpitar de todos os corações que ainda não o amam. Sexta estação. Uma piedosa mulher enxuga o rosto de Jesus. Não há nele parecer nem formosura que atrai os olhares. Não há beleza alguma que agrade. Desprezado, qual escória da humanidade, um homem de dores, experimentado em todos os sofrimentos, diante de quem se vira o rosto, foi menosprezado e tido em nada. E é o Filho de Deus que passa, louco, louco de amor. Uma mulher de nome Verônica abre caminho por entre a multidão, levando um véu branco dobrado, com o qual limpa piedosamente o rosto de Jesus. O Senhor deixa gravada a sua santa face nas 3 partes desse véu. O rosto bem-amado de Jesus, que sorrira às crianças e se transfigurara de glória no Tabor, está agora como que oculto pela dor. Mas esta dor é a nossa purificação. Esse suor e esse sangue que embaçam e esfumam as suas feições, a nossa limpeza. Senhor, que eu me decida a arrancar, mediante a penitência, a triste máscara que forjei com as minhas misérias. Então, só então, pelo caminho da contemplação e da expiação, a minha vida irá copiando fielmente os traços da tua vida. E nos irmos parecendo mais e mais contigo. Seremos outros Cristos, o próprio Cristo, ipsi Christus. 1. Os nossos pecados foram a causa da paixão, daquela tortura que deformava o semblante amabilíssimo de Jesus, perfectus Deus, perfectus homo, e são também as nossas misérias que agora nos impedem de contemplar o Senhor, e nos apresentam opaca e distorcida a sua figura. Quando temos a vista turva, quando os olhos se toldam, precisamos de ir à luz. E Cristo disse: Ego sum lux mundi, eu sou a luz do mundo.
E acrescenta: quem me segue não caminha às escuras, mas terá a luz da vida. 2. Procura o trato íntimo com a humanidade santíssima de Jesus. E ele porá na tua alma uma fome insaciável, um desejo disparatado de contemplar a sua face. Nessa ânsia, que não é possível aplacar na terra, acharás muitas vezes o teu consolo. 3. Escreve São Pedro: por Jesus Cristo, Deus nos deu as grandes e preciosas graças que havia prometido, a fim de vos tornardes participantes da natureza divina. Esta nossa divinização não significa que deixemos de ser humanos. Homens, sim, mas com horror ao pecado grave. Homens que abominam as faltas veniais e que se experimentam a cada dia sua fraqueza, sabem também da fortaleza de Deus. Assim, nada nos poderá deter, nem os respeitos humanos, nem as paixões, nem esta carne que se rebela porque somos uns velhacos, nem a soberba, nem a solidão. Um cristão nunca está só. Se te sentes abandonado, é porque não queres olhar para esse Cristo que passa tão perto, talvez com a cruz. 4. Ut ingratiarum semper actione manemus. Permaneçamos sempre em ação de graças. Meu Deus, obrigado por tudo, pelo que me contraria, pelo que não entendo, pelo que me faz sofrer. Os golpes são necessários para arrancar o que sobra do grande bloco de mármore. Assim, esculpe Deus nas almas a imagem de seu Filho. Agradece ao Senhor essas delicadezas. 5. Quando nós, os cristãos, passamos mal, é porque não damos a esta vida todo o seu sentido divino. Onde a mão sente a picada dos espinhos, os olhos descobrem um ramo de rosas esplêndidas, cheias de aroma. 7ª estação. Jesus cai pela segunda vez. Já fora da muralha, o corpo de Jesus volta a abater-se por causa da fraqueza e cai pela segunda vez, entre a gritaria da multidão e os empurrões dos soldados. A debilidade do corpo e a amargura da alma fizeram com que Jesus caísse de novo. Todos os pecados dos homens, os meus também, pesam sobre a sua humanidade santíssima. Foi ele que tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos como um leproso, ferido por Deus e humilhado. Mas por nossas iniquidades é que foi ferido, por nossos pecados é que foi torturado. O castigo que nos havia de trazer a paz caiu sobre ele e por suas chagas fomos curados. Jesus desfalece, mas a sua queda nos levanta, a sua morte nos ressuscita. A nossa reincidência no mal responde Jesus com a sua insistência em redimir-nos, com a abundância de perdão. E para que ninguém desespere, torna a erguer-se, fatigosamente abraçado à cruz. Que os tropeços e as derrotas já não nos afastem mais dele. Como a criança débil se lança compungida nos braços vigorosos de seu pai, tu e eu nos arrimaremos ao jugo de Jesus. Só essa contrição e essa humildade transformarão a nossa fraqueza humana em fortaleza divina. 1. Jesus quer pelo peso de madeiro, nós pela atração das coisas da terra. Prefere sucumbir a soltar a cruz. Assim será Cristo o desamor que a nós derriba. 2. Esse desalento por quê? Pelas tuas misérias? Pelas tuas derrotas, às vezes contínuas? Por uma baixa grande que não esperavas? Sê simples. Abre o coração. Olha que ainda nada se perdeu. Ainda podes continuar avante e com mais amor, com mais carinho, com mais fortaleza. Refugia-te na filiação divina. Deus é teu Pai amantíssimo. Esta é a tua segurança, o ancoradouro onde lançar a âncora. Aconteça o que acontecer na superfície deste mar da vida, e encontrarás alegria, fortaleza, otimismo, vitória. 3. Disseste-me: Padre, estou passando muito mal. E eu te respondi ao ouvido: põe aos ombros uma partezinha dessa cruz, só uma parte pequena.
E se nem mesmo assim podes com ela, deixa toda inteira sobre os ombros fortes de Cristo e repete desde já comigo: Senhor, meu Deus, em tuas mãos abandono o passado, o presente e o futuro, o pequeno e o grande, o pouco e o muito, o temporal e o eterno. E fica tranquilo. 4. Certa vez, cheguei a perguntar-me qual o maior martírio, se o de quem recebe a morte pela fé das mãos dos inimigos de Deus, se o de quem gasta seus anos trabalhando sem outra mira que a de servir a igreja e as almas, e envelhece sorrindo, e passa despercebido. Para mim, o martírio sem espetáculo é mais heróico. Esse é o teu caminho. 5. Para seguir o Senhor, para chegar a um trato íntimo com Ele, temos de espezinhar-nos pela humildade como se pisa a uva no lagar. Se calcamos aos pés a nossa miséria, que é o que somos, então Ele se hospeda na alma a seu bel prazer. Como em Betânia, fala conosco e nós com Ele, em conversação confiada de amigos. 8ª estação. Jesus consola as filhas de Jerusalém. Entre a multidão que contempla a passagem do Senhor, há algumas mulheres que não podem conter a sua compaixão e prorrompem em lágrimas, recordando talvez aquelas jornadas gloriosas de Jesus Cristo, quando todos exclamavam maravilhados: Bene omnia fecit, fez tudo bem feito. Mas o Senhor quer dirigir esse pranto para um motivo mais sobrenatural, e as convida a chorar pelos pecados que são a causa da paixão e que hão de atrair o rigor da justiça divina. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorais por vós e pelos vossos filhos, porque se assim se trata o lenho verde, que se fará com o seco? Os teus pecados, os meus, os de todos os homens, põem-se em pé. Todo o mal que fizemos e o bem que deixamos de fazer, o panorama desolador dos delitos e infâmias sem conta que teríamos cometido se Ele, Jesus, não nos tivesse confortado com a luz do seu olhar amabilíssimo. Que pouco é uma vida para reparar tudo isso. 1. Os santos, dizes-me, estalavam em lágrimas de dor ao pensarem na paixão de Nosso Senhor. Eu, pelo contrário, talvez seja porque tu e eu presenciamos as cenas, mas não as vivemos. 2. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mais ainda, arrastaram-no para fora da cidade, a fim de o crucificarem. Jesus responde com um convite ao arrependimento, agora, enquanto a alma está a caminho e ainda há tempo. Contrição profunda pelos nossos pecados. Dor pela malícia inesgotável dos homens que se prepara para dar a morte ao Senhor. Reparação pelos que ainda se obstinam em tornar estéril o sacrifício de Cristo na cruz. 3. É preciso unir, é preciso compreender, é preciso desculpar. Não levantes jamais uma cruz só para recordar que uns mataram outros. Seria o estandarte do diabo. A cruz de Cristo é calar-se, perdoar e rezar por uns e por outros, para que todos alcancem a paz. 4. O Mestre passa, uma vez e outra vez, muito perto de nós. Olha-nos, e se o olhas, se o escutas, se não o repeles, ele te ensinará o modo de dares sentido sobrenatural a todas as tuas ações. E então também tu semearás onde quer que te encontres consolo, paz e alegria. 5. Por muito que ames, nunca amarás bastante. O coração humano tem um coeficiente de dilatação enorme. Quando ama, alarga-se num crescendo de carinho que ultrapassa todas as barreiras. Se amas o Senhor, não haverá criatura que não encontre lugar em teu coração. 9ª estação. Jesus cai pela 3ª vez. O Senhor cai pela 3ª vez na ladeira do Calvário,
quando faltam apenas 40 ou 50 passos para chegar ao cimo. Jesus não se tem em pé. Faltam-lhe as forças e, esgotado, jaz por terra. Entregou-se porque quis. Maltratado, não abriu a boca. Qual cordeiro levado ao matadouro. Qual ovelha muda ante os tosquiadores. Todos contra ele, os da cidade e os forasteiros, e os fariseus e os soldados, e os príncipes dos sacerdotes, todos verdugos. Sua mãe, minha mãe, Maria, chora. Jesus cumpre a vontade de seu Pai. Pobre, nu, generoso, o que lhe falta entregar? Dilexit me, et tradidit se metipsum pro me. Amou-me e entregou-se até a morte por mim. Meu Deus, que eu odeie o pecado e me una a Ti, abraçando-me à Santa Cruz para cumprir por minha vez a Tua vontade amabilíssima. Nu de todo afeto terreno, sem outras miras que a Tua glória. Generosamente, sem reservar nada para mim, oferecendo-me contigo em perfeito holocausto. 1. O Senhor já não pode levantar-se, tão gravoso é o fardo da nossa miséria. Levam-no como peso morto até o patíbulo. Ele deixa, em silêncio. Humildade de Jesus, aniquilamento de Deus que nos levanta e exalta. Entendes agora por que te aconselhei a pôr o coração no chão para que os demais pisem macio? 2. Quanto custa até chegar ao Calvário? Tu também tens de vencer-te para não abandonares o caminho. Essa peleja é uma maravilha, uma autêntica prova do amor de Deus, que nos quer fortes, porque virtus in infirmitate perfectito. A virtude se fortalece na fraqueza. O Senhor sabe que, quando nos sentimos débeis, nos aproximamos dele, rezamos melhor, nos mortificamos mais, intensificamos o amor ao próximo, assim nos fazemos santos. Dá muitas graças a Deus porque permite que haja tentações e porque lutas. 3. Queres acompanhar Jesus de perto, muito de perto? Abre o Santo Evangelho e lê a Paixão do Senhor. Mas ler só, não. Viver. A diferença é grande. Ler é recordar uma coisa que passou. Viver é achar-se presente num acontecimento que está ocorrendo agora mesmo. Ser mais um naquelas cenas. Deixa, pois, que teu coração se expanda, que se coloque junto do Senhor. E quando notares que se escapa, que és covarde, como os outros, pede perdão pelas tuas covardias e pelas minhas. 4. Parece que o mundo desaba sobre a tua cabeça, e tua volta não se vislumbra uma saída. Impossível, desta vez, superar as dificuldades. Mas tornastes a esquecer que Deus é teu Pai, onipotente, infinitamente sábio, misericordioso. Ele não te pode enviar nada de mal. Isso que te preocupa é bom para ti, ainda que agora teus olhos de carne estejam cegos. Omnia in bonum, tudo é para o bem. Senhor, que outra vez e sempre se cumpra a tua sapientíssima vontade. 5. Agora compreendes como fizeste sofrer Jesus, e te enches de dor. Que simples pedir-lhe perdão e chorar as tuas traições passadas. Não te cabem no peito as ânsias de reparação. Muito bem, mas não esqueças que o espírito de penitência consiste principalmente em cumprir, custe o que custar, o dever de cada instante. 10ª estação. Jesus é despojado de suas vestes. Quando o Senhor chega ao Calvário, dão-lhe a beber um pouco de vinho misturado com fel, como um narcótico que diminua em parte a dor da crucifixão. Mas Jesus, tendo-o provado, para agradecer esse piedoso serviço, não quis bebê-lo. Entrega-se à morte com plena liberdade do amor. Depois, os soldados despojam Cristo de suas vestes.
Desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não há nele nada são. Tudo é uma ferida, inchaços, chagas podres, nem tratadas, nem vendadas, nem suavizadas com óleo. Os verdugos tomam as suas vestes e as dividem em 4 partes, mas a túnica não tem costura, e por isso dizem: não a dividamos, mas lancemos sortes para ver de quem será. Deste modo, voltou a cumprir-se a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sortes sobre a minha túnica. É o espólio, o despojamento, é a pobreza mais absoluta. Nada restou ao Senhor, a não ser um madeiro. Para chegar a Deus, Cristo é o caminho, mas Cristo está na cruz. E para subir à cruz, é preciso ter o coração livre, desprendido das coisas da terra. 1. Do pretório ao Calvário, choveram sobre Jesus os insultos da plebe enlouquecida, o rigor dos soldados, as zombarias do sinédrio, escárnios e blasfêmias. Nenhuma queixa, nenhuma palavra de protesto, nem mesmo quando, sem contemplações, lhe arrancaram da pele as vestes. Aqui compreendo a minha insensatez ao desculpar-me e a de tantas palavras vós, propósito firme, trabalhar e sofrer pelo meu Senhor, em silêncio. 2. O corpo chagado de Jesus é verdadeiramente um retábulo de dores. Por contraste, vem-me à memória tanto comodismo, tanto capricho, tanto desleixo, tanta mesquinhez, e essa falsa compaixão com que trato a minha carne. Senhor, por tua paixão e por tua cruz, dá-me forças para viver a mortificação dos sentidos e arrancar tudo que me afaste de ti. 3. A ti que te desmoralizas, vou te repetir uma coisa muito consoladora. A quem faz o que pode, Deus não lhe nega a sua graça. Nosso Senhor é Pai, e se um filho lhe diz na quietude do seu coração: meu Pai do céu, aqui estou eu, ajuda-me. Se recorre à Mãe de Deus, que é Mãe nossa, vai para a frente. Mas Deus é exigente, pede amor de verdade, não quer traidores. É preciso que sejamos fiéis nessa peleja sobrenatural, que é sermos felizes na terra à força de sacrifício. 4. Os verdadeiros obstáculos que te separam de Cristo, a soberba, a sensualidade, superam-se com oração e penitência. E rezar e mortificar-se é também ocupar-se dos outros e esquecer-se de si mesmo. Se vives assim, verás como a maior parte dos contratempos que tens desaparecem. 5. Quando lutamos por ser verdadeiramente ipsi Christus, o próprio Cristo, então o humano se entrelaça com o divino na nossa própria vida. Todos os nossos esforços, mesmo os mais insignificantes, adquirem um alcance eterno, porque se unem ao sacrifício de Jesus na cruz. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Agora crucificam o Senhor, e junto dele 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Entretanto, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi o amor que levou Jesus ao Calvário, e já na cruz, todos os seus gestos e todas as suas palavras são de amor sereno e forte. Em atitude de sacerdote eterno, sem pai nem mãe, sem genealogia, abre os braços à humanidade inteira. Juntamente com as marteladas que pregam Jesus, ressoam as palavras proféticas da Escritura Santa. Trespassaram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, e eles me olham e me contemplam. Ó meu povo, que te fiz eu? Em que te contristei? Responde-me. E nós, despedaçada de dura alma, dizemos sinceramente a Jesus: sou teu, e entrego-me a ti, e prego-me na cruz de bom grado, sendo nas encruzilhadas do mundo uma alma que se entregou a ti,
a tua glória, a redenção, a corredenção da humanidade inteira. 1. Já pregaram Jesus ao madeiro. Os verdugos executaram impiedosamente a sentença. O Senhor deixou com mansidão infinita. Não era necessário tanto tormento. Ele podia ter evitado aquelas amarguras, aquelas humilhações, aqueles maus tratos, aquele juízo iníquo, e a vergonha do patíbulo, e os pregos, e a lança, mas quis sofrer tudo isso por ti e por mim. E nós não havemos de saber corresponder? É muito possível que, em alguma ocasião, a sós com um crucifixo, te vinham as lágrimas aos olhos. Não te contenhas, mas procura que esse pranto acabe num propósito. 2. Amo tanto Cristo na cruz que cada crucifixo é como uma censura carinhosa do meu Deus. Eu sofrendo, e tu, covarde. Eu amando-te, e tu, esquecendo-me. Eu pedindo-te, e tu, negando-me. Eu aqui, com gesto de sacerdote eterno, padecendo quanto é possível por amor de ti, e tu te queixas ante a menor incompreensão, ante a menor humilhação. 3. Que belas essas cruzes no cume dos montes, no alto dos grandes monumentos, no pináculo das catedrais. Mas a cruz é preciso inseri-la também nas entranhas do mundo. Jesus quer ser levantado ao alto, aí, no ruído das fábricas e dos escritórios, no silêncio das bibliotecas, no fragor das ruas, na quietude dos campos, na intimidade das famílias, nas assembleias, nos estádios. Lá onde um cristão gasta sua vida honradamente, deve colocar com seu amor a cruz de Cristo, que atrai a si todas as coisas. 4. Depois de tantos anos, aquele sacerdote fez uma descoberta maravilhosa. Compreendeu que a Santa Missa é o verdadeiro trabalho, operatio Dei, trabalho de Deus. E nesse dia, ao celebrá-la, experimentou dor, alegria e cansaço. Sentiu na sua carne o esgotamento de um labor divino. A Cristo também lhe custou trabalho a primeira missa, a cruz. 5. Antes de começares a trabalhar, põe sobre a tua mesa, ou junto dos utensílios do teu trabalho, um crucifixo. De quando em quando, lança-lhe um olhar. Quando chegar a fadiga, hão de fugir-te os olhos para Jesus, e acharás nova força para prosseguires no teu empenho. Porque esse crucifixo é mais que o retrato de uma pessoa querida. Os pais, os filhos, a mulher, a noiva, ele é tudo. Teu pai, teu irmão, teu amigo, o teu Deus e o amor dos teus amores. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Na parte alta da cruz está escrito o motivo da condenação. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E todos que passam por ali o injuriam e fazem troça dele. Se é o Rei de Israel, que desça agora da cruz. Um dos ladrões sai em sua defesa. Este não fez mal algum. Depois, dirige a Jesus um pedido humilde, cheio de fé. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Junto à cruz está a sua mãe, Maria, com outras santas mulheres. Jesus olha para ela e depois olha para o discípulo a quem ama e diz à sua mãe: Mulher, aí tens o teu filho. Depois diz ao discípulo: Aí tens a tua mãe. Apagam-se as luminárias do céu e a terra fica sumida em trevas. São perto das 3, quando Jesus exclama: Eli, Eli, lama sabactani? Isto é, meu Deus, por que me abandonaste? Depois, sabendo que todas as coisas estão prestes a ser consumadas, para que se cumpra a Escritura, diz: Tenho sede. Os soldados embebem em vinagre uma esponja e, pondo-a numa haste de isopo, aproximam-lhe da boca.
Jesus sorve o vinagre e exclama: tudo está consumado. Rasga-se o véu do templo e a terra treme quando o Senhor clama em voz forte: Pai, em tuas mãos encomendo o meu espírito. E expira. Ama o sacrifício, que é fonte de vida interior. Ama a cruz, que é altar do sacrifício. Ama a dor, até beberes, como Cristo, o cálice até a última gota. 1. Et inclinato capite traditi spiritum, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O Senhor exalou seu último alento. Os discípulos tinham no ouvido dizer muitas vezes: Meus tibus est. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Assim o fez, até o fim, com paciência, com humildade, sem reservar nada para si. Obodiens usque ad mortem. Obedeceu até a morte, e morte de cruz. 2. Uma cruz, um corpo cravado com pregos ao madeiro, o lado aberto. Com Jesus ficam somente sua mãe, umas mulheres e um adolescente. Os apóstolos, onde é que estão? E os que foram curados de suas doenças? Os coxos, os cegos, os leprosos. E os que o aclamaram? Ninguém responde. Cristo, rodeado de silêncio. Também tu podes sentir algum dia a solidão do Senhor na cruz. Procura então o apoio daquele que morreu e ressuscitou. Procura para ti abrigo nas chagas de suas mãos, de seus pés, do seu lado aberto. E renovar-se-á tua vontade de recomeçar, e repreenderás o caminho com maior decisão e eficácia. 3. Há uma falsa cética que apresenta o Senhor na cruz, enraivecido, rebelde. Um corpo retorcido que parece ameaçar os homens. Vós me quebrantastes, mas eu lançarei sobre vós os meus pregos, a minha cruz e os meus espinhos. Esses não conhecem o Espírito de Cristo. Ele sofreu tudo quanto pôde, e por ser Deus, podia tanto, mas amava mais do que padecia. E depois de morto, consentiu que uma lança lhe abrisse outra chaga, para que tu e eu encontrássemos refúgio junto ao seu coração amabilíssimo. 4. Tenho repetido muitas vezes aquele verso do hino eucarístico. Peto quod petivit latro poenitens. E sempre me comovo. Pedir como ladrão arrependido. Reconheceu que ele, sim, é que merecia aquele castigo atroz. E com uma palavra roubou o coração a Cristo e abriu para si as portas do céu. 5. Da cruz pende o corpo já sem vida do Senhor. A multidão, considerando o que se tinha passado, regressa batendo no peito. Agora que estás arrependido, promete a Jesus que, com sua ajuda, não irás crucificá-lo mais. Dize-o com fé. Repete 1.000 vezes. Eu te amarei, meu Deus, porque desde que nasceste, desde que eras criança, te abandonaste em meus braços, inerme, fiado na minha lealdade. 13ª estação. Jesus é despregado da cruz e entregue à sua mãe. Submersa em dor, Maria está junto à cruz, e João com ela. Mas faz-se tarde, e os judeus instam em que tirem o Senhor dali. Depois de ter obtido de Pilatos a autorização que a lei romana exige para sepultar os condenados, chega ao Calvário um senador chamado José, homem virtuoso e justo, oriundo de Arimateia, que não tinha concordado com a decisão dos outros nem com seus atos, antes era dos que esperavam o reino de Deus. Acompanha-o Nicodemos, o mesmo que em outra ocasião fora de noite ter com Jesus, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Não eram conhecidos publicamente como discípulos do Mestre. Não tinham presenciado os grandes milagres, nem o tinham acompanhado na sua entrada triunfal em Jerusalém. Agora que o momento é mau e os outros fugiram,
não tem medo de expor-se pelo seu Senhor. Tomam ambos o corpo de Jesus e o deixam nos braços de sua Santíssima Mãe. Renova-se a dor de Maria. Para onde foi o teu amado, ó mais bela das mulheres? Para onde foi aquele a quem amavas? E nós o buscaremos contigo. A Virgem Santíssima é nossa mãe, e não queremos nem podemos deixá-la só. 1. Veio salvar o mundo, e os seus o negaram diante de Pilatos. Ensinou-nos o caminho do bem, e o arrastaram pelo caminho do Calvário. Deu exemplo em tudo, e preferem um ladrão homicida. Nasceu para perdoar, e sem motivo o condenam ao suplício. Chegou por sendas de paz, e declaram-lhe a guerra. Era a luz, e entregam-no ao poder das trevas. Trazia amor, e pagam-lhe com ódio. Fez-se servo para nos libertar do pecado, e o pregam na cruz. Tomou carne para nos dar a vida, e nós o recompensamos com a morte. 2. Não entendo o teu conceito de cristão. Achas que é justo que o Senhor tenha morrido crucificado e tu te conformes com ir levando? Por acaso esse ir levando é o caminho áspero e estreito de que falava Jesus? 3. Não admitas o desalento no teu apostolado. Não fracassaste, como Jesus também não fracassou na cruz. Ânimo! Continua contra a corrente, protegido pelo coração materno e puríssimo da Senhora. Sancta Maria, refugium nostrum et virtus. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Tranquilo, sereno, Deus tem muito poucos amigos na terra. Não desejes sair deste mundo. Não te esquives ao peso dos dias, ainda que às vezes se nos tornem muito longos. 4. Se queres ser fiel, sê muito mariano. A nossa mãe, desde a embaixada do anjo até a sua agonia ao pé da cruz, não teve outro coração, nem outra vida que não a de Jesus. Recorre a Maria com terna devoção de filho, e ela te alcançará essa lealdade e abnegação que desejas. 5. Não valho nada, não posso nada, não tenho nada, não sou nada. Mas tu subiste à cruz, para que possa apropriar-me dos teus méritos infinitos. E aí recebo também os merecimentos da Mãe de Deus. São meus, porque sou seu filho, e os de São José. E faço minhas as virtudes dos santos e de tantas almas que se entregaram a Deus. Depois, lanço um olhar à minha vida e digo: ai, meu Deus, isto é uma noite cheia de escuridão. Só de vez em quando brilham uns pontos luminosos pela tua grande misericórdia e pela minha pouca correspondência. Eu te ofereço tudo isto, Senhor. Não tenho outra coisa. 14ª estação. O corpo de Jesus é sepultado. Muito perto do Calvário, num horto, José de Arimateia tinha mandado talhar para si um sepulcro novo na rocha. E por ser véspera da grande Páscoa dos judeus, é lá que põe Jesus. Depois José rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e retirou-se. Jesus veio ao mundo sem nada, e sem nada, nem mesmo o lugar onde repousa, foi-se-nos embora. A mãe do Senhor, minha mãe, e as mulheres que tinham seguido o Mestre desde a Galileia, depois de observarem tudo atentamente, vão-se embora também. Cai a noite. Agora tudo passou. Concluiu-se a obra da nossa redenção. Já somos filhos de Deus, porque Jesus morreu por nós e a sua morte nos resgatou. Emptiene mestis pretio magnum. Tu e eu fomos comprados por um grande preço. Temos de converter em vida nossa a vida e morte de Cristo. Morrer pela mortificação e pela penitência, para que Cristo viva em nós pelo amor. E seguir então os passos de Cristo, com ânsias de corredimir todas as almas. Dar a vida pelos outros.
Só assim se vive a vida de Jesus Cristo e nos fazemos uma só coisa com Ele. 1. Nicodemos e José de Arimateia, discípulos ocultos de Cristo, intercedem por ele, valendo-se dos altos cargos que ocupam. Na hora da soledade, do abandono total e do desprezo, expõem-se ao dácter, audazmente, valentia heróica. Eu subirei com eles até junto da cruz, apertar-me-ei ao corpo frio, cadáver de Cristo, com o fogo do meu amor, despregá-lo-ei com os meus desagravos e mortificações, envolvê-lo-ei com o lençol novo da minha vida limpa, e o enterrarei em meu peito de rocha viva, donde ninguém mo poderá arrancar. E aí, Senhor, descansai. Quando todo mundo vos abandonar e desprezar, serve-me, eu vos servirei, Senhor. 2. Sabei que fostes resgatados da vossa vã conduta, não com prata ou ouro, que são coisas perecíveis, mas pelo sangue precioso de Cristo. Não nos pertencemos. Jesus Cristo comprou-nos com a sua paixão e com a sua morte. Somos vida sua. Já só há uma única maneira de vivermos na terra: morrer com Cristo para ressuscitar com Ele, até podermos dizer com o apóstolo: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. 3. A paixão de Jesus é manancial inesgotável de vida. Umas vezes renovamos o gozoso impulso que levou o Senhor a Jerusalém. Outras, a dor da agonia que concluiu no Calvário, ou a glória do seu triunfo sobre a morte e o pecado. Mas sempre o amor, gozoso, doloroso, glorioso, do coração de Jesus Cristo. 4. Pensa primeiro nos outros. Assim passarás pela terra com erros, sim, que são inevitáveis, mas deixando um rastro de bem. E quando chegar a hora da morte, que virá inexorável, acolhê-la-ás com júbilo como Cristo, porque como Ele também ressuscitaremos para receber o prêmio do seu amor. 5. Quando me sinto capaz de todos os horrores e de todos os erros que as pessoas mais ruins cometeram, compreendo bem que não posso ser fiel. Mas essa incerteza é uma das bondades do amor de Deus, que me leva a estar como uma criança, agarrado aos braços de meu Pai, lutando cada dia um pouco para não me afastar dele. Fico então com a certeza de que Deus não me largará da sua mão. Pode a mulher esquecer-se do fruto do seu ventre, não se compadecer do fruto de suas entranhas? Pois ainda que ela se esquecesse, eu não te esquecerei.